Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Descansarei, pois sei que és Deus. segura
firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você nesta noite, para que Deus esteja alcançando o seu lar, a sua família, abençoando a sua casa. Nesse tempo tão difícil para nós, brasileiros e também os cidadãos do mundo. Mas o Senhor que controla a história, Ele pode abençoar a minha vida e a sua vida. Vamos orar. Pai, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos, ó Deus, o Espírito Santo. Te louvamos, Deus, pela Tua misericórdia. Eu quero colocar, ó Deus, esse momento na Tua presença e te pedir, Deus, fale ao nosso coração, fale ao nosso interior, Senhor, através da Tua palavra. E essa palavra venha despertar em nós, Senhor, a voz profética que tem ficado adormecida em meio a tantas crises, a tantos problemas, a tantas lutas, a tantos desafios, a tantas dificuldades. Pai querido, nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alcance as famílias, alcance os lares, alcance, ó Deus, os filhos, os pais, alcance, Deus, os mais necessitados, alcance, Deus, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, alcance, Deus, aqueles que mesmo desejando não podem trabalhar. Deus querido, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo, do homem que se afastou da Tua presença. Deus querido, tenha misericórdia de todos nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. É um texto um tanto quanto extenso. Eu vou ler apenas o versículo 16, e à medida que formos discorrendo alguns tópicos dessa mensagem, nós vamos lendo os outros versículos. Atos capítulo 17, versículo 16, que tem como tema esta mensagem: pregar o Evangelho, uma tarefa que desafia os ousados e revela os omissos. Vou repetir: pregar o Evangelho, uma tarefa que desafia os ousados e revela os omissos. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, aqui eu enfatizo, se revoltava em face, em vista da idolatria dominante na cidade. Eu quero primeiramente descrever um pouco da cidade de Atenas, do contexto histórico que havia naquele lugar, naquela cidade.
Atenas era uma cidade antiga, líder das artes e da filosofia da época, e nela havia pelo menos 30.000 deuses, imagens de deuses na cidade. Você imagina 30.000 imagens de deuses numa cidade? E tem um homem que, analisando a situação da Grécia naquela época, um homem chamado Petrônio, ele diz que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Você já imagina o quanto as imagens, a idolatria estava presente naquele lugar. Pausânio afirma que Atenas tinha mais imagens do que o resto da Grécia. E estima-se que aproximadamente 30.000 imagens. Dentro desse cenário já terrível de idolatria, você encontra pelo menos 3 classes de pessoas, de religiosos da época, misturado com filosofia, que dominavam aquela cidade, aquele cenário religioso naquele lugar. Primeiro eram os epicureus, que cria através da filosofia ética, que faz do prazer o ideal da vida, ou seja, para os epicureus o principal era o prazer, era satisfazer as suas necessidades carnais. Aquilo que nós entendemos através da frase que muitos afirmam nos dias de hoje, que o importante é ser feliz, não importa como. Então os epicureus estavam ali presentes quando Paulo os desafia através da sua mensagem. Um outro grupo de religiosos naquele lugar eram os estoicos. Eles eram seguidores de um deus chamado Zeno, que criou a filosofia em que a vida ideal tem a sua expressão máxima através da razão. Ou seja, para eles o sobrenatural não tinha importância. Para eles o principal era aquilo que estava em conexão com a mente humana. É semelhante aos ateus nos dias de hoje, aos cientistas que não são religiosos, que creem simplesmente no poder da sabedoria humana, naquilo que eles podem pegar, naquilo que eles podem provar. E por último, havia os estoicistas, ou o grupo do estoicismo, que acreditava que tudo era Deus. Eles na verdade eram panteístas, ou seja, Deus estava em tudo, desde uma pessoa até uma árvore, até um animal, até uma cadeira, e é mais ou menos semelhante ao que muitas pessoas da nova era afirmam, que dentro de nós existe a divindade, no sentido de que nós somos pequenos deuses. Então era dentro desse cenário que o apóstolo Paulo, observando, ele estava na cidade passando apenas um tempo, estava esperando para prosseguir para um outro lugar. Mas o apóstolo Paulo começa a observar aquela cidade e começa a se revoltar com tudo aquilo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa mensagem, que diz no versículo 16 até o versículo 18, é que o pecado no mundo, ele causou indignação na vida de alguém que serve a Deus. Eu quero aqui pensar, começar a refletir com você a respeito do contexto em que nós estamos vivendo. Aquilo que está ao nosso redor, onde você vive, qual a cidade que você está, qual parte do mundo que você está situado. Aquilo que está ao seu redor lhe incomoda? Aquilo que você vê de errado mexe com a sua vida? Aquilo que você vê de pecado ao seu redor faz com que algo acenda uma luz dentro de você? Te causa uma certa incomodação?
te leva a se aproximar mais de Deus ou trazer uma palavra profética, porque o apóstolo Paulo ele foi profundamente incomodado no seu espírito. Esse espírito aqui, que está em letra minúscula, é o espírito de Paulo, que está em alinhamento, em conexão com o Espírito de Deus. E porque Deus não se agrada do pecado, Paulo também não se agradava. Porque Deus se incomodava com o pecado, Paulo também se incomodou. Porque aquilo desagradava a Deus, também desagradou o apóstolo Paulo. E eu quero começar a pensar com você nessa direção. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que o mundo nos odiaria, nós que somos discípulos, servos de Cristo. Por quê? Porque a mensagem que nós trazemos, que nós pregamos, ela vai de encontro a tudo aquilo que está ao nosso redor, na sua maior parte. Mesmo há doutrinas religiosas que somam ou que se aglomeram dentro da nossa cidade. Veja, o que não faltava naquele lugar eram pessoas religiosas. E nós convivemos num país em que as pessoas dizem assim: religião não se discute. E o apóstolo Paulo ele vai pregar e ele vai ser levado, sabe para onde depois que ele prega a mensagem? Para o Areópago. Sabe o que era o Areópago? Era um Supremo Tribunal que reunia no pórtico real da praça, ou seja, na entrada da cidade, e controlava a moralidade e a religião da cidade. Ele vai para lá para dizer: olha, as coisas não são assim. Ele vai para lá para falar de religião, para falar do evangelho. Ele vai lá para contradizer as doutrinas erradas. Ele vai lá para discutir com os epicureus, com os estoicos, com aquelas pessoas religiosas. Ele não vai lá para conversar sobre filosofia. Ele vai lá para desmascarar a mentira. Ele vai lá para afirmar a verdade do evangelho. Então isso mexeu com o coração de Paulo, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem assim: nós temos que ser tolerantes com tudo. E aí muitas vezes a igreja está sendo acossada, está sendo apertada para que ela não fale, para que ela não pregue contra o pecado, para que ela não fale num contexto como o Brasil, contra a idolatria, contra o espiritismo, contra os demônios, contra a ação maligna, contra a natureza perversa do ser humano, contra a corrupção, contra a opressão do rico sobre o pobre, contra o autoritarismo, o machismo dos homens, oprimindo as mulheres, contra o racismo. Então, toda mensagem, ela precisa ser respeitosa. E eu fico olhando para esse texto, não vi que Paulo foi nada respeitoso. Paulo não está incomodado com a sua popularidade, com a aceitação da sociedade. Paulo não está preocupado em nada disso, ele está preocupado com Deus. Ele está preocupado com a mensagem do evangelho. Ele está preocupado que a mentira não continue, não avance, não cale a verdade, não obstrua o evangelho. O apóstolo Paulo, ele é ousado, ele não é omisso, ele não está se escondendo atrás de uma, entre aspas, sabedoria de não confrontar, de não desrespeitar, de aceitar tudo como está. Não, o apóstolo Paulo, ele está incomodado, porque o pecado, antes de incomodar o ser humano, ele incomoda Deus, e a idolatria é pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, e essa mensagem está errada. E os filósofos, os religiosos, começam a estranhar aquilo. Eles começam a dizer que Paulo não entende muita coisa. Eles dizem assim: olha, você está pregando algumas coisas estranhas, mas veja, eles são tão alheios à mensagem do evangelho, à verdade da palavra, que eles dizem assim, que eles achavam que Jesus e a ressurreição era um casal de deuses. Jesus era um Deus
e a ressurreição era outra. Veja a ignorância espiritual, veja que eles não compreendiam. E isso me lembra Filipe, quando ele encontra aquele eunuco, ele vai pregar o evangelho, e aquele homem pergunta a Filipe: como é que eu vou entender se não tiver quem pregue? Eu quero conclamar você, eu quero começar a mexer com a sua vida, para que você comece a pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, como Paulo aconselhou a Timóteo. Às vezes eu fico observando, nós temos cenário formado por várias áreas ao nosso redor. É política, é futebol, é trabalho, é relacionamento social, é mídia. E todas essas áreas são oportunidades para você falar o evangelho e trazer a verdade de Deus. Tem muita gente que diz: não misture política com religião. Não é isso. É você trazer para dentro de um cenário político o que Deus pensa sobre a verdade, o que Deus fala sobre corrupção, o que Deus fala sobre mentira, que a mentira leva para o inferno, que o pecado afasta o homem de Deus. Então não é a questão de política ou futebol, outra área qualquer, não. A questão é a verdade do evangelho, que tem espaço, sim. Se eu for um arauto de Deus, se eu for um profeta de Deus na minha geração, eu vou falar do evangelho em todo e qualquer cenário. Sabe por quê? Porque por trás de cada área dessa, por trás de cada estádio de futebol, por trás de cada Câmara Federal, por trás de cada estrutura do Congresso Nacional, existem homens, e dentro desses homens existe uma alma, e essas almas um dia estarão diante do Criador, e eles precisam ter a sua eternidade definida hoje, porque depois é tarde. Então o apóstolo Paulo, ele prega a verdade, ele é chamado e levado ao Areópago para justamente explicar o evangelho, para dizer o que é que ele acreditava. Então nós vivemos dias em que as pessoas dizem: todo mundo tem a sua liberdade de expressão, mas quando vamos falar de Jesus, falar do evangelho, que atinge a mentira, que atinge a estrutura, que vai de encontro a alguém ou a uma ideia que é prevalecente nos nossos dias, logo as pessoas tentam nos calar. Mas a Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Então é tempo de falar, é tempo de pregar, é tempo de dizer o que a igreja pensa do que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos atravessando o tempo de peste, e quem mais tem autoridade para falar sobre isso, dentro de um contexto de acontecimentos históricos na terra, do que aquele que conhece as Escrituras, que já foi profetizado por Jesus lá em Mateus capítulo 23, capítulo 24, que serve de alerta. Então você tem uma palavra de Deus, você conhece o Deus da história, você sabe o que Deus tem falado, o que vai acontecer no amanhã, o que Deus está querendo dizer. Então igreja, homem e mulher de Deus, abra a sua boca e pregue o evangelho em tempo e fora do tempo, com ou sem oportunidade. Você foi chamado para pregar, você foi chamado para trazer uma palavra de esperança, ou para anunciar juízo. Você é um João Batista hoje, você tem que preparar o caminho, não para que o Cordeiro de Deus venha, mas porque Ele está voltando, e porque assim como Ele veio para tirar o pecado do mundo, Ele vai julgar esta terra. Então é tempo de falar do evangelho. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a mensagem do evangelho, por mais que seja dura, ela vai encontrar lugar entre os religiosos. Versículo 19 até o versículo 22, depois que Paulo é conduzido ao Areópago, eles começam a questionar, e Paulo começa a falar não somente àqueles religiosos, mas a todos os atenienses. Então é um lugar de fácil acesso, as pessoas tiveram que parar para ouvir o evangelho. Irmãos, sabe por que muitas pessoas não têm ouvido o evangelho? Não é porque não desejam, não é porque eles resistem somente, é porque nós temos nos calado, nós temos ficado quietos,
mas a igreja tem uma mensagem. O Evangelho está vivo, Jesus está vivo, e nós precisamos pregar a essas pessoas. E a mensagem de Deus incomoda mesmo. Jesus não veio trazer paz, a Bíblia diz que Ele veio trazer espada. A Bíblia diz que não há criatura que não se torne manifesta quando a palavra de Deus ecoa, quando a voz de Deus ecoa. A sua questão não é se incomodar, qual vai ser a reação de quem está ouvindo, isso é com Deus. A sua questão é ser um arauto, é proclamar, é pregar, é trazer a verdade, é dizer, olha, esse mundo está assim, não é só porque um vírus foi criado, ou se manifestou na China, se espalhou no mundo, não. Essa não é a mensagem, essa mensagem quem dá são os cientistas, são os médicos, são aqueles que acompanham a propagação do vírus. Mas a mensagem do Evangelho sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus está querendo chamar a atenção da humanidade, porque Ele está voltando, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E se Deus está cumprindo a profecia, é porque tudo aquilo que Ele falou, que ainda vai acontecer, virá, querendo ou não querendo, crendo ou não crendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E essa fidelidade de Deus não é só para nos abençoar, não. É para dizer para nós, olha, eu vou cumprir cada palavra, porque a própria palavra de Deus diz que não passa um i, não passa um tio, sem que tudo se cumpra. Então no versículo 19, até o versículo 22, eles estão incomodados, seus ouvidos estão sendo incomodados. E olho lá para o que Paulo fala para Timóteo, na igreja de Éfeso. Ele diz que nos últimos dias os homens cercar-se-ão de mestres, para ouvir as suas próprias doutrinas, aquilo que lhes agrada, porque a verdade vai incomodar tanto, a palavra de Deus vai ser tão forte, as pessoas vão se sentir tão inquietas, que elas procurarão mestres segundo a sua própria cobiça. Mas não importa, nós não fomos chamados como pregadores, como arautos, como homens e mulheres de Deus, como cristãos, para juntar fãs. Nós não fomos chamados para agradar as pessoas, nós não fomos chamados para criar fã-clube, nós não fomos chamados para criar admiradores de nós, mas admiradores de Deus. Nós não fomos chamados para recebermos elogios, para nós sermos colocados em pedestais, para nós agradarmos a todo mundo, para nós vivermos o que o mundo pluralista e religioso de hoje quer, que tudo tem um lugar, tem lugar para o cristianismo, tem lugar para o budismo, tem lugar para o espiritismo, tem lugar para o hinduísmo. Não é isso que Paulo está pregando. Ele está dizendo para os idólatras de Atenas, ele está dizendo para os atenienses, com as suas filosofias humanas, racionais, e que os afastava de Deus, que ali ele não veio para trazer mais uma mensagem, para colocar na vitrine dos homens, para eles colecionarem histórias diante de Deus, não. Ele veio para dizer, olha, essa é a verdade, e a verdade vos libertará da mentira que vocês têm crido. Mas uma outra questão que eu quero discorrer com você, está no versículo 23 até o versículo 29. É interessante que no versículo 23, o apóstolo Paulo encontra aquelas pessoas e primeiramente ele faz até um elogio, entre aspas. Ele diz que aquelas pessoas são muito religiosas. Em outras palavras, são voltadas a, pelo menos, encontrar um ponto de conexão com Deus. Mas o que ele começa a falar do versículo 23 ao versículo 29, vai de encontro a tudo que aquilo que os pós-modernistas condenam, que é uma palavra absoluta, que é um Deus absoluto, que é uma verdade absoluta. Porque se você quer mexer com pós-modernista, é dizer para ele que a verdade do Evangelho é a única verdade. Você quer tirar a paciência de uma pessoa dessa? É dizer para ele que só existe um Deus verdadeiro. Você quer tirar uma pessoa dessa do sério? É dizer que só existe um caminho
Porque o pós-modernismo, ele prega que tem que haver lugar para todo mundo e cada um se respeitar, e cada um ter a sua verdade, e cada um viver a sua religiosidade, e cada um discorrer a sua vida do jeito que ele agrada, daquilo que ele pensa ser o correto. Agora veja o que Paulo diz a partir do versículo 23. Ele começa, como muitas pessoas não gostam, julgando, segundo a verdade, a adoração daquele povo. Ele diz assim: pois esse que adorais sem conhecer. Primeiro ele já diz que eles estão tentando adorar alguma coisa que eles não conhecem, alguém que eles não conhecem. Ele já vai direto na ferida. Ele não diz assim: olha, vocês estão adorando a Deus de forma errada. Não, ele está dizendo: vocês estão adorando pensando que é Deus, mas não é não. Ele está dizendo para os atenienses: você está adorando ao Deus que vocês não têm nem noção de quem Ele é. Eu acho interessante que basta você dizer no mundo de hoje que a verdade do Evangelho condena isso ou condena aquilo, que as pessoas levantam logo a bandeira da tolerância, do respeito, do ecumenismo. Elas falam assim: você não tem direito de julgar. O apóstolo Paulo não tinha direito de julgar então, e ele está julgando, segundo as Escrituras. Ele está afirmando, através da sua experiência bíblica e experimental na sua vida, que o Jesus que ele prega, que a mensagem que ele tem, leva à única adoração verdadeira, e não a mais uma adoração. Aí depois ele não para por aí. Ele vai falar sobre Deus. Ele não quer nem saber o que os estoicos, o que os epicureus, o que os panteístas, o que os religiosos da época pensam sobre Deus. Ele diz assim: o Deus que eu estou pregando, Ele fez o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, o meu Deus é maior do que o de vocês. O meu Deus é o Criador de tudo. Ele coloca logo todos os deuses debaixo dele. Ele diz assim: sendo Ele Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Pronto, ele quebra a ideia da idolatria. Ele está dizendo: olha, esses deuses que vocês adoram, essas 30 mil imagens de escultura que tem aqui em Atenas, não vale nada. Deus não está presente nelas. Que é uma mensagem mais direta do que essa, que é uma mensagem mais afrontosa do que essa, aos pensamentos e julgamento que os pós-modernistas apresentam nos dias de hoje, que é uma mensagem mais confrontadora aos relativistas dos dias de hoje, do que Paulo dizer: olha, existe um único Deus, Ele é absoluto, e a verdade que eu prego, ela é absoluta também, ela não é mais uma, ela é única. Depois ele diz uma coisa mais forte ainda, versículo 25, ele não diz só que Deus criou, mas ele diz que todas aquelas pessoas que ali estavam, e tudo que eles viam ao redor, era sustentado por esse Deus. Ele coloca todos os homens na condição de servo e dependente. Aqueles filósofos que se achavam o máximo, dono da verdade, senhores do saber, filósofos que eram aplaudidos, reconhecidos, admirados, idolatrados como deuses em Atenas, eles são dependentes de um ar que nem a eles pertence. Eles dependem da misericórdia, da graça de Deus para existirem, para viverem, para serem aquilo que eles acham que são. Mas uma outra coisa, ele fala também sobre o propósito de Deus. No versículo 26 e 27, ele diz que Deus, Ele estabeleceu o homem desde Adão,
Porque muitos daqueles filósofos atribuíam a criação não a Deus, mas à terra. Eles achavam que o homem havia vindo do solo. E aí Paulo está dizendo, olha, foi ele que de um só Adão fez a raça humana. Você imagina o confronto com aquela sabedoria da época? Sabe esse receio que os estudantes universitários têm, muitas vezes cristãos, de falar que Jesus criou o homem nos centros acadêmicos das universidades? Paulo não teve receio nenhum. Paulo pregou no meio de filósofos de Atenas, o berço da filosofia. A Grécia é o berço da filosofia, os mais estudados, os mais entendidos. Paulo está dizendo, olha, eu creio na história de Adão e Eva. Então, meu irmão, cristão, jovem de Deus, você que aprendeu na escola bíblica dominical, que Deus criou Adão, que Deus criou Eva, que Deus colocou eles lá no jardim, e que você vai lá para dentro da universidade, o professor diz, olha, tudo isso é mitologia, tudo isso é utopia, tudo isso é mentira, tudo isso é para entreter o ser humano. E alguns até afirmam que é bom que exista isso, porque dá um freio na maldade do ser humano. Mas isso não é verdade. Meu irmão, levante a sua voz profética e diga, eu ainda creio nas Escrituras. Mesmo que você seja achincalhado, mesmo que você seja ridicularizado, mesmo que as pessoas olhem para você e digam que há um reducionismo na sua mente, que você não sabe nada, mas a sua fé é que faz a diferença hoje e vai fazer uma diferença tremenda no dia do juízo final. Estou caminhando para o final, mas eu quero dizer uma coisa interessante. Aqui no versículo de número 28 e 29, Paulo diz que é nele que nós vivemos, é em Deus que nós nos movemos, e que essa geração que tem a imagem dele, é formada por Deus, foi criada por Ele, que tem um ponto de conexão com Deus. Essa geração que tem perdido essa relação, que tem se desviado dessa imagem de Deus, que tem perdido essa imagem por causa do pecado, ele vai dizer que essa geração é a geração da ignorância, até quando não conhece a mensagem do Evangelho. Então tem muita gente lá fora que está trazendo razão para o que está acontecendo, somente na base da ciência, da razão. Mas você que conhece a Deus, você que sabe que o mundo já é no maligno, você que sabe que o Evangelho está se cumprindo, pregue o Evangelho, não pregue apenas o caos. Não. Tem um autor que eu estou lendo nesses dias, que diz que não é necessário somente nós pregarmos a necessidade do homem, você tem que pregar a esperança. Você não pode só mostrar que as coisas estão de cabeça para baixo, você tem que mostrar como é que fica de cabeça para cima. Você não pode dizer só que está havendo destruição, você não pode dizer só que o juízo está chegando, você não pode dizer só que Deus está irado. Você tem que dizer como é que esse Deus cheio de ira, que está derramando sobre a terra, Ele pode mudar este quadro e exercer a sua misericórdia, que triunfa sobre o juízo. E aqui no final eu quero falar sobre o último ponto dessa mensagem, que o arrependimento é o caminho para o homem. Versículo 30 e 31 ele diz assim: porém notifica, ou seja, afirma, diz para eles
que eles se arrependam em toda parte, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja, o arrependimento é o caminho. Como é que nós vamos vencer essa crise? Como é que o ser humano vai lidar com a depressão em face da tristeza que ele está assistindo, que ele está vivenciando, de perder parentes, entes queridos? Como é que o ser humano do século 21, lá na Europa, que está cheio de tristeza, que está dentro dos hospitais, que está em casa sem saber o que fazer, com todo o dinheiro que ele conquistou, com toda a sabedoria que ele conquistou, o que é que ele vai fazer diante disso? Como é que ele vai sair de dentro de si mesmo? Como é que vai encontrar saída e libertação para suas próprias algemas na alma? Como é que ele vai encontrar esperança para sua mente que só tem lugar para a razão? Como é que ele vai encontrar uma resposta para o pecado se ele não reconhece que o pecado está presente na sua vida e que tem provocado a ira de Deus, que tem provocado um agir de Deus mais forte e contundente sobre a terra, não matando as pessoas, mas permitindo que elas sejam assoladas? Como é que ele vai encontrar a resposta para isso? O arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O evangelho está aí. Jesus está às portas. João Batista precisa se levantar de novo na nossa geração. Há uma necessidade, porque o deserto está aí. O vale de ossos secos está cada vez mais ficando maior. Estão se amontoando os ossos, os cadáveres, não falando só fisicamente, mas moralmente, espiritualmente. E como é que vai se levantar? Como é que a igreja vai sair dessa clausura de aprisionamento causado pela mídia, de que a igreja precisa ficar quieta, de que quem tem a resposta para tudo que está acontecendo é somente a ciência? Não. A ciência, ela pode ter resposta para os problemas médicos, para os problemas do vírus, mas a resposta para o pecado está no evangelho. A saída para o pecado está no evangelho. O Deus que está irado é o Deus do evangelho. O Deus que está também chorando nesse momento, porque o homem, mesmo vendo tudo isso, ainda não se voltou para ele. É o mesmo Jesus que estava na porta de Jerusalém e disse: olha, esta geração, ela tem matado os profetas e apedrejado os que eles são enviados. Então quero encerrar esta mensagem conclamando a igreja, através das redes sociais, através de vídeos, através de mensagens nos púlpitos online, através de quando você voltar para os templos presencialmente para pregar o evangelho, quando você encontrar pessoas, seja dentro de casa ou nas ruas daqui a um tempo, quando você voltar a visitar a sua família, quando você voltar ao trabalho, à escola, eu quero te pedir, não feche a sua boca, não cale a palavra de Deus através da sua vida, não deixe de ser um profeta nos dias pós-modernos, não fique quieto, porque você conhece o que está acontecendo, você sabe o caminho. Aproveite esse tempo junto à sua família e fale para o seu filho: meu filho, você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo? Se volte para Jesus, Ele está voltando. Olhe para a sua esposa e diga: olha, assim como eu tenho uma aliança com você,
Eu tenho uma aliança com Deus. Zele por essa aliança. Você que olha para as pessoas que nunca pararam para dar ouvido ao Evangelho, diga para elas: olha, eu tenho visto os acontecimentos. Eu quero dizer para você que tudo isso vai passar, tudo isso um dia vai acabar, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Então eu quero deixar essa palavra. Pregue a mensagem do Evangelho. Quero conclamar a você, seja um evangelista. O apóstolo Paulo disse: olha, prega, Timóteo, insta, prega a tempo e fora de tempo, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua presença, pela sua majestade. Prega a palavra, insta, repreende, exorta, fala o que Deus quer que você fale, pregue a mensagem, doa a quem doer, ouça ou queira não ouvir, mas pregue a mensagem, volte a ser um arauto. Você estava voltado para a sua vida esse tempo todo, você estava preocupado com o trabalho, você estava preocupado com o seu tempo, você estava cheio de atividades. Aí Deus deu uma parada no mundo. Ele fala: agora você tem tempo para consertar a sua vida. E quando voltar às atividades, para voltar a ser um profeta de Deus, a pregar que o Rei está voltando, que Jesus está às portas e que Ele quer salvar a sua vida. Diga para os religiosos da sua cidade, quando você for incomodado pelo pecado religioso que eles estão cometendo, diga para eles: olha, Deus tem algo diferente, eu tenho uma mensagem diferente para você, daquilo que você tem vivido, e eu tenho percebido que você tem andado por um caminho que não vai acabar bem. Você vai arranjar inimizades? Talvez. Você vai perder amigos? Talvez. Mas você não vai perder a oportunidade de fazer o que Deus quer que você faça. Não tenha medo. É tempo, mais do que nunca, da igreja falar. A igreja tem a palavra de Deus para pregar nos dias de hoje, para pregar ao homem do século 21. Eu quero orar contigo. Eu quero dizer para você que há um caminho para nós sairmos de tudo isso. Chama-se arrependimento. Eu quero conclamar você a se arrepender. Não somente os religiosos de nossa época, não somente os ímpios que estão ao nosso redor, não somente aqueles que conhecem erradamente as Escrituras, não somente aqueles que pensam estar adorando a Deus de forma correta, mas também aqueles que frequentam templos, que conhecem as Escrituras, que viveram a experiência com Deus, mas deixaram de ser arautos, deixaram de ser pregadores, calaram a sua voz quando o contexto ao seu redor não lhe era propício, preferiram se omitir. Lembra do tema da mensagem? Pregar o Evangelho, um desafio para os ousados, ou um meio de Deus revelar os omissos? Você é ousado ou você é omisso? Você é daqueles que prega ou você é daqueles que se cala? Você é daqueles que atrás da sabedoria esconde o seu medo? Ou você é daquele que em tudo encontra um espaço para colocar o Evangelho, porque essa sabedoria é a que agrada a Deus? Eu quero orar com a sua família, no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que está nos ouvindo. Eu quero apresentar esta mensagem, ó Deus,
de Atos dos Apóstolos diante do teu altar. E eu quero te pedir que pelo menos uma frase, uma palavra, ela tenha alcançado, atingido, tocado, despertado, aberto os olhos, incomodado a vida daqueles que estavam ouvindo essa mensagem. Deus, é tempo de pregar o Evangelho. É tempo, Deus, de ir às praças e às ruas. Ó Deus, para dizer que Jesus está voltando. Hoje nós estamos presos dentro de nossos lares. Mas daqui a um pouco de tempo, Senhor, nós vamos voltar ao convívio com os homens. E nós precisamos pregar o Evangelho. E dizer, olha, Jesus está voltando. Não continuar calado. Não esperar que as pedras clamem. Espírito Santo. Precisamos falar de Jesus novamente para a família. Precisamos falar com nossos filhos, nossa esposa, que Jesus está voltando. Precisamos colocar o lar em ordem. Precisamos colocar a casa em ordem. Precisamos consertar a nossa vida. Precisamos parar para rever os nossos valores. Precisamos entender, Senhor, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos nos comprometer mais com o Evangelho. Precisamos dar testemunho do Evangelho. Precisamos dizer para as pessoas, olha, Jesus está às portas. Ó Espírito Santo, enquanto isso, vai cuidando, Senhor, de nós. Vai cuidando da nossa família. Vai alcançando os necessitados. Vai dando oportunidade a eles para se voltar para Deus. Para se voltar para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, colocamos o caos que nós estamos enfrentando. E colocamos, ó Deus, a esperança do Evangelho. A esperança da misericórdia de Deus, a graça de Deus. Pai, olha para os trabalhadores, Senhor, que não podem trabalhar, que estão, ó Deus, detidos pelas leis, pelas ordens das autoridades. Tenha misericórdia dessas famílias. Deus faz provisão para elas. Ó Deus querido, não deixa que esse mundo se quebre economicamente. Não permite, Deus, que a desgraça aumente. Não permite, Deus, que a morte se alastre. Deus, usa de misericórdia. Estenda a tua mão, ó Deus, saradora, restauradora. Espírito Santo, a tua igreja está sofrendo. A tua igreja não pode se reunir, a tua igreja não pode adorar. Ó Deus, no templo, não pode estar presente na tua casa. Mas eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, faz ecoar esta mensagem nos 4 cantos dessa terra, para que todos venham reconhecer que a esperança no Evangelho, que o Evangelho ainda é a razão da nossa vida, que o Evangelho ainda é a saída no meio do caos, dos problemas, das dificuldades. Pai querido, tenha misericórdia. Estenda o teu braço, antes que a igreja, ó Deus, parta em arrebatamento para a tua presença, antes que o juízo seja consumado, antes, ó Deus, que a ira de Deus transborde do seu cálice, antes que o pecado provoque o juízo de Deus. Como diz Abacuque, na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe a cada vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar este momento dizendo para você que nós continuamos orando pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil, pelas nações, esperando em Deus a sua misericórdia para voltarmos a estar no templo. Quero dizer para você que de terça, sexta-feira, a secretaria da igreja está funcionando, com a secretária pela manhã e uma secretária à tarde. Se você puder cooperar, eu sei que parece até ser incoerente falar sobre isso, mas se você puder rapidinho dar um pulo
no templo, na secretaria, melhor dizendo, trazer o seu dízimo, a sua oferta, vai ajudar na administração dos compromissos da igreja. Mas nós estamos orando para que haja também alimento sobre a sua mesa. Nós estamos preocupados, nós temos pessoas na igreja que são carentes. Nós estamos aí pensando em alguma coisa para ajudar esses irmãos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente. Não deixe de orar na sua casa, não deixe de ler a palavra, não deixe de ouvir a Deus dentro do seu lar, não deixe de cuidar da sua família, não deixe de ter esperança no Evangelho, e cremos que Deus usará mais uma vez de sua grande misericórdia e nos alcançará, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. O nosso abraço a você, a sua família, e há uma expectativa no nosso coração de voltarmos a adorar a Deus neste lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.